Oi, pessoal. Um bom dia e boa tarde para vocês. Eu estou aqui hoje no automóvel. Eu estava meditando hoje num dos dois salmos que eu li. Eu não vou citar eles aqui, porque eu não vou falar isso aqui que eu vou falar nesse salmo. Mas eu tive pensando na profundidade sobre o Senhor Jeová, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, referente à convivência do homem na terra. O assunto é um assunto assim rápido que eu quero falar aqui, não vai ser uma palavra estudo bíblico, não vou nem citar muito a respeito do assunto bíblico. Mas o que eu vou falar aqui diz-se concernente dois tipos de tempo: o tempo do homem e o tempo de Deus. A Bíblia Sagrada fala que o Senhor Deus Jeová, Senhor Deus, ele vive para sempre. Aquele que vive de eternidade a eternidade. Para ele não existe divisão de tempos. Divisão de tempos. Vocês podem ver que lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Quer dizer, ele é o mesmo que estava lá no passado, ele é o mesmo que viveu no presente e ele é o mesmo que vai viver no futuro. Para ele não existe separação de tempo. Vocês podem ver que no final do livro de Malaquias, eu não vou citar esse texto, que eu vou pregar nesse texto ainda, e eu não vou nem falar onde é que está escrito ainda, mas eu vou pregar nesse texto. A Bíblia fala sobre o silêncio de Deus. E os tradutores da Bíblia para outras línguas, eles aproveitaram desse tempo que Deus deu sem falar com o homem na terra. E os tradutores da Bíblia Sagrada, eles aproveitaram e colocaram a divisão do Velho Testamento e Novo Testamento. Eles dividiram o Velho Testamento com o Novo Testamento. Por quê? Quando o Senhor falou lá em Malaquias que ele enviaria o profeta Elias, que ele ia falar com a terra através do profeta Elias. Ele não estava falando precisamente que o profeta Elias ia descer lá da glória, porque o profeta Elias ele não morreu. Ele foi arrebatado como será arrebatada a igreja. Ele foi levado em um carro de fogo para a glória, para o céu. E ele disse que enviaria o profeta Elias. Mas quem seria esse profeta Elias? Quando passou exatamente 400 anos, o Senhor enviou João Batista. Eu chamo de João Batista porque foi o batizador. E a voz que clama no deserto. João veio e começou a pregar no deserto, pregando o batismo do arrependimento. Então,
Isto, na verdade, fala dos tempos de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem é limitado. O tempo de Deus não. Você pode ver que os homens vivem na terra. A Bíblia fala no Salmo 90 que a vida nossa do homem na terra é de 70 anos. Se alguns homens na terra, passa de 70, chega a 80, 90, seja até 100, depende da sua robustez. O que é uma pessoa robusta? Uma pessoa que tem boa saúde, uma pessoa que tem boa saúde completa no corpo, porque o corpo do homem não é vida para sempre. O pecado fez que o homem perdesse a vida eterna. Todo homem pecou, toda a humanidade pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Todo homem, então, afastou da presença de Deus e não vive para sempre. O único que vive para sempre é Deus. E Ele permitiu que a nossa alma, nosso espírito, vivesse para sempre. Então o homem vive para sempre quando? Como? Não que a alma da pessoa vai ser salva sem aceitar Jesus. Ele vai viver para sempre dependendo do sofrimento que ele vai passar. Porque, na verdade, na vida eterna vai ser assim. É vida eterna com Jesus na glória para viver bem e feliz, ou vida eterna no sofrimento, no inferno, para não ter vida, não ter paz. Não existe paz no inferno. A Bíblia deixa bem claro isso. Não sou eu que estou dizendo. Muitos e muitos textos da palavra de Deus falam sobre este inferno que Deus, o Senhor Jesus Cristo mesmo falou. A condenação da pessoa que não aceita a palavra de Deus. Então, todos nós precisamos entender que o tempo de Deus é maior. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele fala lá no 13:8 que eu falei que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, Deus está falando da bênção que, na verdade, é a presença do Senhor Jesus, que tem vida para sempre. Por isso que ele veio como Filho de Deus para tirar o pecado da humanidade que aceitam ele como Salvador, porque ele tem vida eterna, ele tem vida para dar. O único que pode salvar é Jesus, que ele tem vida. Então, o tempo de Deus. Por exemplo, a pessoa às vezes está fazendo coisas que não deve, a humanidade, as pessoas. Você vê que nós estamos vivendo dias hoje que há uma dificuldade muito grande de entender como que as pessoas matam os jovens, a mocidade aí que vivem coisas que não devem viver, vidas erradas, perseguição, roubo, assassinato que está existindo em toda a terra. Você pode ver que as pessoas estão aí passando por essa situação terrível e nós estamos vendo isso acontecer. A televisão não tem notícias boas. E esse pessoal que faz tudo isso, eles precisam analisar, voltar atrás, e qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que arrepender, Deus está pronto a perdoar a pessoa. Mas se não, vai perder a salvação, não vai ter salvação eterna. E também aqueles que são chamados de bonzinhos, que são pessoas consideradas anda direito, mas também precisa arrepender dos pecados para ter Jesus no coração, para servir a Deus. Nós temos que aceitar aquele que tem vida eterna para nos dar. Então a palavra de Deus, hoje a palavra que eu estou dando de manhã, para explicar para vocês, que Deus ele cumpre a sua palavra independentemente do tempo. Porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Deus disse para Salomão: esse templo que vocês estão consagrando a mim,
ele será exaltado, ele vai ser muito exaltado, ele está sendo muito exaltado. Mas, porém, se vocês desviar do meu caminho, fizer o que é errado, adorar outros deuses, fazer o que é incorreto diante de mim, eu virei e arrancarei esse templo de vocês. Sabe quanto tempo passou? Passou também 400 anos. 400 anos passou e veio o rei da Babilônia e levou Nabucodonosor e levou, na verdade, o Israel para o exílio. Ficaram 70 anos no exílio por causa do pecado. O templo de Salomão, que era tão exaltado, tão abençoado, virou morada de corujas. Cavalos passavam dentro do templo e entravam até no Santo dos Santos antigo. Por quê? O homem pecou, eles desobedeceram a Deus. Então, vale a pena obedecer a Deus. Estude a palavra de Deus e obedeça a Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você.